Sabe, há um período na história que fez mais do que mudar o mundo. Ele basicamente o desbloqueou. É isso mesmo. Hoje vamos mergulhar a fundo em como o Renascimento, essa época incrível, libertou o potencial humano de maneiras que, acreditem, sentimos até hoje. Vamos começar com uma pergunta um bocado provocadora. E se descobrir como o nosso próprio corpo funciona fosse considerado um crime? Parece loucura, não é? Mas, por mais incrível que pareça, durante séculos a resposta foi exatamente essa. Sim, era crime. A simples curiosidade era proibida. E foi justamente esse choque, esse conflito entre a fé e a sede de conhecimento que se tornou o grande motor para virar a página da Idade Média e começar um capítulo totalmente novo. Ok, então, para a gente entender o que foi desbloqueado, primeiro a gente tem que dar uma olhada nas fechaduras, certo? Pensem num mundo medieval como um lugar trancado. Uma sociedade onde a igreja, a nobreza e uma mentalidade super rígida, inflexível mesmo, ditavam absolutamente todas as regras do jogo. E é aqui que a resposta àquela nossa primeira pergunta fica bem clara. Se o corpo era um templo sagrado, então, abri-lo era visto como um sacrilégio, uma profanação do templo do espírito. Pensem nisto, as doenças não eram um problema médico para resolver, não. Eram um castigo divino, ou então uma prova de fé. A solução era rezar, não investigar. E aqui temos um paradoxo gigantesco. De um lado, essa visão medieval. A doença é um castigo, então o que resta é aceitar o sofrimento. E do outro, todo um conhecimento que foi simplesmente esquecido. Civilizações antigas, como a do Egito, já faziam cirurgias avançadíssimas, até próteses. É como se a ciência tivesse sido trancada num baú e enterrada bem fundo sobre camadas e camadas de dogmas. Mas, como a gente sabe, nenhuma fechadura dura para sempre, não é verdade? E começou a surgir uma nova geração. Pensadores, artistas, comerciantes, que simplesmente não se conformavam. Eles começaram a procurar a chave para abrir essa porta. E o mais irónico de tudo, eles encontraram essa chave não olhando para o futuro, mas sim mergulhando no passado mais distante. E olhem, essa mudança não aconteceu por causa de uma única coisa. Foi uma verdadeira tempestade perfeita. Pensem assim. Apareceu uma nova classe social, a burguesia. Comerciantes, banqueiros, com dinheiro e, mais importante, com ambição para financiar ideias novas. Ao mesmo tempo, os intelectuais estavam a redescobrir os textos perdidos da Grécia e de Roma antigas. E os artistas, bem, eles estavam simplesmente fartos das velhas regras e queriam criar algo totalmente diferente, algo que rompesse com tudo. E o resultado de toda essa redescoberta, de toda essa efervescência, foi a maior transformação ideológica de todas. Uma mudança sísmica, fundamental, na maneira como as pessoas se viam e como viam o seu próprio lugar no universo. E essa mudança toda pode ser resumida numa única palavra, um conceito-chave: humanismo. A ideia, revolucionária para a época, de que o ser humano, com todas as suas capacidades, todo o seu potencial, era algo digno de ser celebrado, digno de ser estudado. E aqui está. Este é talvez o ponto mais crucial de toda a nossa conversa. A grande virada. Passamos do teocentrismo, onde Deus era o centro e a medida de tudo, para o antropocentrismo, que coloca o ser humano no centro. Olhem, isto não foi só uma mudança de opinião, ok? Foi uma revolução completa na maneira como a humanidade se enxergava. Mas essa nova filosofia não ficou só na teoria, no campo das ideias, de jeito nenhum. Com o ser humano agora no centro das atenções, a observação direta, a experiência, a curiosidade, no fundo, tornaram-se as ferramentas para desvendar o mundo. E foi aí que a ciência começou a desafiar, de frente, crenças que tinham séculos e séculos. Vamos pegar a astronomia como exemplo. Durante séculos, a ideia era a teoria geocêntrica de Ptolomeu, que a Igreja apoiava, claro. A Terra está paradinha no centro de tudo. Ponto final. Mas aí aparece um tal de Nicolau Copérnico. Ele observou, fez as contas e propôs algo radical. A teoria heliocêntrica. Ou seja, é o Sol que está no centro. Imaginem o choque. Foi uma ideia que abalou os alicerces do poder da época. E pronto, voltamos à nossa pergunta lá do início. Lembrem-se, Andreas Vesalius foi o homem que desafiou tudo e todos. Ele fez dissecações, sim, e publicou um atlas inacreditavelmente detalhado do corpo humano. Aquilo que era um pecado, um sacrilégio, de repente tornou-se a base da medicina moderna. O corpo foi literalmente desbloqueado. E essa nova forma de ver o mundo não ficou só na ciência de maneira nenhuma. Ela explodiu na arte, na literatura. Foi uma celebração do gênio humano como nunca se tinha visto antes. A literatura, por exemplo, virou o espelho para dentro. Começou a explorar o que é que significa de verdade ser humano.
De repente, os heróis não eram só santos ou cavaleiros perfeitos. Não, os personagens agora eram complexos, cheios de defeitos, medos, paixões. O foco mudou para as alegrias e as tragédias da vida real. Pensem na paixão avassaladora de Romeu e Julieta, ou no idealismo meio torto, mas tão humano, de Dom Quixote. E se a gente tivesse que escolher uma pessoa, só uma, para ser o rosto dessa explosão toda, criativa e científica? Essa pessoa teria que ser Leonardo da Vinci. Ele foi, sem dúvida, a personificação do homem do Renascimento. Um gênio que navegava entre a arte e a ciência como se fossem a mesma coisa. A capacidade dele era simplesmente espantosa. Como artista, bem, pintou obras-primas que definem o que é beleza até hoje. Mona Lisa, A Última Ceia, preciso dizer mais. Como engenheiro, projetou canais, inventou máquinas. E claro, voltando ao nosso tema, como anatomista, ele mergulhou nos segredos do corpo humano com uma precisão que era de outro mundo para a época. Parem e pensem nisto por um segundo. Hoje temos ecografias, tecnologia de ponta. Naquela época, como é que um médico podia saber a posição de um feto dentro do útero? Pois bem, os desenhos de Da Vinci, feitos a partir do estudo de cadáveres, mostraram isso. Não era só arte, era conhecimento puro que literalmente ajudou a salvar incontáveis vidas. Isso mostra um impacto real, tangível, dessa nova era de descobertas. Mas, e há sempre um mas, não é? É muito importante a gente lembrar de uma coisa. Toda esta explosão de arte, de ciência, não chegou a toda a gente. Longe disso. Enquanto uma pequena elite celebrava o gênio humano e financiava obras de arte, para a grande maioria da população, a vida continuava a ser o que sempre foi. Uma luta diária, duríssima, pela sobrevivência. E enquanto os intelectuais nos seus salões debatiam filosofia, o povo, os mais pobres, sonhavam com um lugar chamado Cocanha. Era uma terra mítica, um paraíso onde não havia trabalho, nem fome, nem sofrimento. Esse sonho, esse mito, mostra-nos o outro lado da moeda, a realidade brutal que persistia para a maioria a anos-luz de distância dos palácios e das grandes descobertas. E isto leva-nos à reflexão final. O Renascimento não inventou tudo do zero. Pelo contrário, ele redescobriu o conhecimento do passado para poder inventar o futuro. Isso faz-nos perguntar, não é? No nosso tempo, com os desafios que temos pela frente, que ideias, talvez esquecidas, talvez deixadas de lado, é que nós poderíamos redescobrir hoje para ajudar a construir o mundo de amanhã? Fica a pergunta no ar.